Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. Eu abri esse canal aqui com a intenção de contar a minha história, a história da nossa família, a nossa mudança para Portugal, mas nós mudamos para lá, ficamos 5 meses e voltamos para o Brasil. E agora eu tenho contado um pouco da nossa experiência, até porque tem muitas pessoas que têm esse sonho, esse desejo de mudar para Portugal e não sabem exatamente como que é, como que funciona. Muita gente vai sem preparo algum e acaba se dando mal. Inclusive agora nós estamos em uma série de vídeos chamado Relatos de um Imigrante. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que têm ouvido esses relatos e moraram em Portugal, estão morando em Portugal, estão compartilhando ainda mais coisas importantes para você que tem esse desejo, esse sonho de se mudar. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que se mudou com a sua esposa para Portugal. Eles têm um filho de 18 anos, mas ficou no Brasil. Aqui no Brasil ele era motorista de uma grande empresa e ele relatou que viviam muito bem, viajavam aqui no Brasil, tinha carro zero, tem uma casa que ele está pagando, mas que eles tinham uma vida confortável e que ao se mudar para Portugal ele começou a trabalhar numa padaria, nada contra isso, mas que ele começou a sentir uma grande diferença e que com apenas 1 mês e 15 dias mais ou menos eles já estão retornando para o Brasil. No final desse mês agora eles já estão retornando do Brasil, ele e a esposa dele. Eu vou contar um pouco do relato deles, sobre a experiência deles em Portugal. Bom, a ideia de vir para Portugal surgiu com a partida de alguns parentes e amigos para os Estados Unidos. Mas nunca passou pela nossa cabeça ficar longe da nossa família. Por isso escolhemos Portugal. As expectativas eram conseguir quitar a nossa casa no Brasil e em Portugal conseguir viver com tranquilidade, com mais segurança e ter as nossas coisas e, enfim, ter mais qualidade de vida, como todos falam. Portugal é lindo, é um país lindo. E assim como todas as nações, tem pessoas boas e más. Chegamos aqui no final do inverno, então não pegamos o frio intenso. Tivemos boas pessoas em nosso caminho. Porém viemos como turistas, não tínhamos os documentos e isso dificulta bastante as coisas. Eu vim já com um trabalho arrumado de padeiro e minha esposa começou a trabalhar na limpeza. Temos serviço e a cobrança é muita, mas a sensação de um vazio e de uma tristeza invade o coração da gente. Minha esposa tem um problema nos braços. Ela já fez uma cirurgia na mão e ficou com medo do seu problema se agravar. E ele dizia para mim que aqui no Brasil ela trabalhava de atendimento ao cliente, de caixa. Chegou lá, ela começou a trabalhar na limpeza e a limpeza pesada, com muita cobrança, ele disse para mim. Os patrões ficam muito em cima, cobrando, fazer as coisas com mais agilidade. E ela começou então a sentir dores na mão que ela tinha feito cirurgia. Também começou a sentir muito psicológico, porque ela nunca tinha trabalhado nessa pressão toda, nesse trabalho pesado, e ela começou a ficar com o psicológico muito abalado. E ela relata que, além de tudo isso, o cansaço chega à exaustão. Ela tem tanta dor no corpo que chega a chorar, mas a saudade é o pior. Minha esposa é muito apegada à família, e aí começou a juntar tudo, a saudade, as dificuldades que estamos enfrentando aqui, a dificuldade de arrumar um arrendamento, e muitas outras coisas. Mas chegando aqui, nós fomos muito bem recebidos pelos portugueses, com qual nós já tínhamos um emprego garantido. No começo foi maravilhoso. Aprendi uma nova profissão, padeiro. Com 19 dias já fazia de tudo. Serviço muito puxado, no forno a lenha, mas tudo muito gratificante. O patrão me cedeu uma casa ao lado para morar, ao lado da padaria. Mas como eu trabalho à noite, quando eu chegava em casa para descansar, o barulho ao lado não me deixava descansar e nem dormir. Chegava às 9 da manhã e logo tinha alguém gritando na minha porta para conversar, e sem falar o barulho que fazem na padaria ao lado. Depois disso as coisas começaram a piorar. Muito barulho e não consigo dormir. E trabalho à noite e as coisas começaram a ficar mais difíceis. Muitas pessoas aqui perto de mim sem noção, sem compromisso com o horário. Comecei a procurar um arrendamento para sair dessa situação e aí começou uma frustração maior. Porque arrendamento, quando se acha, é um lugar compartilhado. Lógico que nós podemos pagar. E é difícil você colocar a sua esposa junto com homens que você não conhece, ainda mais trabalhando à noite. Aí o que resolvemos então é voltar para o Brasil. Eu estava até me relatando que algumas pessoas estão falando para ele, não, é muito cedo, ainda é muito cedo, vocês têm que tentar mais, mas eles já estão esgotados, já não estão aguentando mais. Eu vi aqui relatos de brasileiros que dormem dentro do carro porque não conseguiram arrendamento. E a maioria das pessoas que eu conheci aqui estão há 4 anos e não conseguiram nada. Só tem um carro antigo dentro da garagem. Mas para eles, comer bem, não ter violência, ter segurança já basta. E por isso não querem voltar para o Brasil. Realmente aqui se come muito bem, os produtos são de qualidade, coisas que no Brasil nós não temos a oportunidade de comer com frequência. Mas acho que tudo isso é muito pouco para se sacrificar tanto assim. No Brasil eu não sou rico, mas também eu não sou pobre. Tenho acesso a lazer,
carro novo na garagem, uma casa que estou pagando. A questão de violência, infelizmente, nós sabemos que em alguns lugares do Brasil é difícil. Então vamos lá, esse cara sempre teve um sonho de morar fora do país. Ele não quis ir para os Estados Unidos porque lá, quando você vai sem documento, você tem que ficar muitos e muitos anos lá, até muita gente não pode nem voltar mais. Então ele não queria isso para a vida dele, então ele decidiu para Portugal, porque ele achou que realmente lá é mais fácil para você conseguir o documento, mais rápido para conseguir o documento. E ele foi lá com essa expectativa de uma qualidade de vida melhor, de ter uma vida mais tranquila, poder viajar, poder passear, poder comer melhor e também mandar um pouco de dinheiro para o Brasil. Só que ele chegou lá e começou a morar em um lugar complicado, começou a ver que o trabalho também é complicado, não é tudo aquilo que ele imaginava. E ele começou a pesar na balança com apenas um mês. A esposa dele começou a sofrer com muito trabalho, ela trabalhava num lugar mais tranquilo, começou a sofrer, começou a ter dor na mão que ela tinha operado e começou a ver os patrões em cima, com pressão para fazer o trabalho de limpeza mais rápido. E aí eles começaram a perceber que não era a qualidade de vida que eles queriam, não era tudo aquilo que eles imaginavam. E aí com menos de 2 meses eles já estão voltando para o Brasil. Até porque ele disse que com o dinheiro que ele ainda tem, ele pode investir em algo novamente aqui no Brasil. E aí lá eles conseguiram uma casa do patrão dele, que ele conseguiu um trabalho numa padaria, até mesmo antes de ir para lá ele conseguiu esse trabalho. Ele estava morando numa casa, tinha muita dificuldade lá, barulho, a padaria do lado, e muito barulho, ele trabalhava de madrugada, chegava em casa, não dava para descansar. E aí logo depois o patrão dele pediu a casa, né, porque ele pagava aluguel com a parte do pagamento dele. E aí o patrão dele chegou e pediu a casa, porque ele ia construir a padaria naquele lugar. E aí eles começaram a ir atrás de arrendamento e não conseguiam achar. E isso acabou desanimando eles ainda mais. E eles estão num lugar lá que é muito mais complicado ainda achar arrendamento, a gente esteve por lá. Ele está na região do Algarve, ali em Almancil. E até acha apartamentos, mas é muito caro. E quando você acha um pouco mais barato, como ele disse, é compartilhado. E aí ele não queria ter a vida dele compartilhada com outras pessoas. E essa é a realidade que muita gente vive em Portugal. A esposa dele, ela sempre teve facilidade em trabalhar em mercado, operador de caixa e tudo mais. Ela até entregou currículos lá, porém lá no Algarve principalmente eles pedem muito que a pessoa fale inglês. Ele disse que é muito importante lá no Algarve, para quem deseja ir para o Algarve, falar inglês. Até alguns lugares pedem francês, espanhol e tudo mais. Então, às vezes a gente sai daqui achando que é uma coisa, chega lá é outra. Ele falou que nunca imaginava que o inglês faria tanta diferença assim. Então a mulher dele não conseguiu trabalhar em outro lugar, de que ela já tinha experiência na área do atendimento ao cliente, porque ela não sabia falar inglês. Ele me falou que foi muito bem tratado pelos portugueses, pelos seus patrões. Eles têm um pouco de diferença, de dificuldade em algumas coisas, né, que é cultural e tudo mais. Mas eles disseram que os patrões deles são muito legais. E também onde eles foram tirar os documentos, os portugueses trataram eles muito bem. Então eles falaram que não tiveram problemas de preconceito, com os portugueses. Aquela questão que eles falam mesmo que tem que falar, né? Isso aí é normal, mas eles disseram assim que foram bem tratados pelos portugueses. Aí ele disse que alguns amigos deles brasileiros lá disseram que eles estavam até bem, porque alguns desses amigos dele disseram que eles tiveram que trabalhar a troco de comida, a troco de moradia, e alguns patrões desses amigos dele até faziam os caras lavar a cueca dele, mano. Diz que o cara abusava dele pra caramba, põe ele pra lavar as cuecas dele. Aí eu falei, não, um pouco muito menos eu tinha voltado do Brasil. E é o que tá acontecendo. Tá comendo bem, porque fala que é a tal qualidade de vida. E de segurança, os que têm filho falam que as escolas são muito boas, os filhos têm um ensino bom. Realmente no Brasil, a escola pública realmente tá deixando a desejar. Então eles decidiram ficar lá. E esses colegas dele, amigos dele, dizem também que, como eles têm filhos, eles preferem a escola de lá, porque a educação lá é muito melhor do que aqui no Brasil. Realmente aqui no Brasil nós temos assim muita dificuldade. Eu tive as minhas filhas estudando em Portugal e vi que realmente o conteúdo lá, as escolas lá tem assim uma qualidade melhor. Mas por outro lado, é o carinho que os professores brasileiros têm, sabe, o amor, né, que os professores aqui têm, o respeito que eles têm, isso aí não se compara. E aí ele falou assim, será que vale a pena ficar gastando toda a minha vida aqui desse jeito para não conquistar nada? Ele estava dizendo que lá tem bastante trabalho, assim, na área de limpeza, empregado de mesa, trabalhar em restaurante tem bastante trabalho. Porém são trabalhos assim um pouco mais pesados, principalmente para quem chega. Depois as coisas, se você tiver paciência, vão se ajeitando. Eu estava dizendo que tinha uma professora lá, uma mulher que era professora no Brasil, que estava lá em Portugal, estava trabalhando num lugar lá que ela ficava no sol o dia inteiro, já não estava aguentando mais, ela tinha que levar as crianças numa ama e ir trabalhar a pé, depois voltar. Ela falou que chegava em casa e não tinha mais vontade de fazer nada. Estava quebrada, estava moída e não queria mais fazer nada. Então aí a questão, será que isso vale a pena mesmo? Trabalhar de sábado, domingo, trabalhar a semana inteira, ficar quebrado, não ter oportunidade de fazer nada e ainda assim não ter dinheiro, porque as pessoas não conseguem juntar dinheiro. Eu ouço histórias de pessoas que moram nos Estados Unidos, trabalham pra caramba, mas conseguem muita coisa. Compram casa no Brasil, compram sítio, trabalha bastante, mas tem um retorno. Né? Tudo tem um propósito.
Às vezes você tem um propósito de ficar em Portugal para outra coisa, para uma missão, para alguma coisa assim, tudo bem. Mas agora você tem uma vida que você achava que seria melhor e na verdade está sendo pior, aí no caso desse rapaz eles estão decidindo voltar mesmo. Então pessoal, esse foi mais um relato aí de um migrante. Eu faço esses vídeos aqui, pessoal, é para alertar, não é para desanimar você, não é para impedir você de ir, não. É porque antes de eu ir eu pensava uma coisa, não, achei que ia ser tudo tranquilo, mas chega lá as coisas mudam. Então, e essas pessoas aqui também que estão relatando, são pessoas que foram, viram que na verdade não era aquilo que eles pensavam e estão retornando com menos de um mês. E isso é uma coisa assim horrível, esse sentimento de frustração, esse sentimento de que não era aquilo que eu imaginava, fui lá, gastei bastante, voltei, agora tem que recomeçar. E tem gente que vende tudo, sabe, e acaba com tudo aqui no Brasil, e aí tem que dar certo, tem que dar certo. Aí chega lá, começa a ficar doente, começa a ficar com o emocional abalado. Não é fácil assim, principalmente no começo, todo mundo vai sofrer no começo. Você tem que ir ciente disso, que no início não é fácil. Se você tiver coragem de aguentar os primeiros anos, depois as coisas começam a se encaixar, mas você tem que ir ciente que não é fácil. Você recomeçar, começar do zero, não é moleza, tá bom? Então aí fica mais um relato para você de imigrante. Se você tem um relato para compartilhar, me mande, deixa um comentário aqui, me chama lá no Instagram, @GenesisSiqueira, que quanto mais pessoas compartilhar, quanto mais pessoas relatar aqui, mais pessoas serão ajudadas e mais pessoas entenderão que de fato é mudar de país, tá bom? Então um grande abraço para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe aí com as pessoas. Valeu, um abração.